Boa noite. Graça e paz seja multiplicada em nossas vidas, hoje e sempre. Louvado seja o Senhor, o grande Deus. Amém. Esdras pregou, e quando ele abriu a Bíblia, antes de abrir a Bíblia, a Escritura, ele falou isso, e o povo disse assim com a mão, amém, amém, 2 vezes. Interessante, né? Vamos ficar de pé, fazer a leitura da palavra de Deus? Estamos no livro de Neemias. Porém, Esdras e Neemias eram um livro só no Antigo Testamento, na época dos judeus. Por isso, estamos no livro de Neemias e é Esdras que vai pregar. Eu vou ler o versículo alternados. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das Águas. Então pediram a Esdras, sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. Imagina, irmãos. 6 horas, mais ou menos. Que mensagem. E todos ouviram com atenção. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. Esdras disse, louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu, amém. Amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é sagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta noite. Deus, que a sua palavra seja compreendida. Encha o nosso coração de vida, produza fé, arrependimento, esperança e leve cada um de nós a encontrar forças no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. O título que Deus colocou no meu coração, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu poderia dizer também, é a vossa força. Ou poderia dizer também, força para você. Ou é a nossa fortaleza. Ou o nosso alto refúgio, o nosso abrigo, nosso lugar secreto. E eu queria que você repetisse comigo o título dessa noite. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem um cântico muito antigo que diz assim, vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo o teu amor. Aí o refrão é a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, e vai repetindo. E um mais antigo diz assim, esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair, vai se repetindo. Dentro do meu coração. Você tem força? Aonde está a sua força? Porque a gente fala que a alegria do Senhor é a nossa força, e muitas vezes confundimos e pensamos que ele está falando de alegria, de felicidade. Mas está falando de força, de renovo do alto. E essa força vem da alegria de Deus, do Senhor. Babilônia caiu 539 a.C. O Império Persa assume todo o reino. A política era dominar em seus próprios territórios. Por isso que o imperador Ciro envia todos que estão na Babilônia, por muitos anos ali,
não somente os judeus, mas outros também estrangeiros, voltem para casa. Porque ele queria dominar cada um na sua região, ele queria impostos. Já no ano seguinte, 538, ele dá a ordem, Ciro dá a ordem e o povo volta para casa. Uma caravana da Babilônia até Jerusalém, aproximadamente 1.600 quilômetros. Rumo a Jerusalém, a caravana. Quem quer ir? Irmãos, eles estão bem na Babilônia. Babilônia é um local maravilhoso. Eles chegaram lá não como escravos totalmente. Jeremias ainda fala para eles, trabalhem, construam famílias, façam comércio. Eles cresceram na Babilônia. Babilônia era como se fosse um grande império naquele momento. E quando o persa invade Babilônia, eles não destroem nada, eles vão usar tudo. É um local que muita gente já tem o seu patrimônio, já tem sua casa própria, já tem comércio. Nem todos quiseram ir embora. Porque era terra arrasada, Jerusalém. Estava tudo destruído. E quem vão ser os fortes para ir até Jerusalém? A caravana aqui, a maioria é a pé. São 1.600 quilômetros, aproximadamente 4 meses andando. O primeiro retorno, Zorobabel, que era descendente de Davi, da linhagem de Judá, retorna como governador, mas dominado pelo Império Persa. Aproximadamente 50.000 pessoas. No segundo retorno foi Esdras, 80 anos depois da liberação. Ele volta aproximadamente com 5.000 pessoas. E na terceira leva, aonde dá o nome desse livro, Neemias, só volta ele poucas pessoas, nem mais ou menos umas 30 pessoas. Confira comigo, Neemias. O nome Neemias significa sopro consolador de Deus. Em Neemias 1, versículo 1 e 2, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Então a gente vê Neemias, um copeiro. Irmãos, ele é copeiro real, não é pouca coisa não. Do rei Artaxerxes, na fortaleza de Suzã, em 445 a.C. Neemias tinha uma posição confortável. Era um homem de confiança do rei. Tinha acesso direto ao rei. Estabilidade, segurança, influência e prestígio. Porém, tudo mudou quando ele recebeu uma notícia do seu irmão, que tinha estado em Jerusalém. Não sabemos por que ele foi em Jerusalém. Se tinha parentes, se foi lá só para verificar a cidade, os impostos. Mas Hanani, o nome do irmão dele, se aproxima e conta tudo o que ele viu para Neemias. E Neemias chora. Neemias fica realmente, a reação dele, assentou, chorou, lamentou, jejuou, orou diante de Deus. Neemias carregou aquela situação no coração por algum tempo, buscando a Deus, até chegar o momento certo de falar com o rei Artaxerxes. Ficou 4 meses nessa situação. E diz que nenhuma vez o rei reparou que ele estava triste. Mas nesse dia, o rei reparou algo no semblante de Neemias. E ele pergunta, confira, Neemias 2, versículo 2. Por que está triste o teu rosto? Não está doente? Isso não é outra coisa senão tristeza de coração. Você sabe quando a sua esposa está triste, Nelson? Só pelo olhar dela, pelo semblante dela. Você conhece quando seus filhos estão tristes? Artaxerxes percebeu a tristeza no coração de Neemias. E por muito tempo ele entrava diante do rei. E por 4 meses ele escondeu essa dor no coração dele. Mas foi se acumulando, ao ponto daquele dia ele não suportar. E diante dessa pergunta do rei, confira comigo capítulo 2 e 3, Neemias responde, que viva, vamos ler juntos? Que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? Ele falou de Jerusalém como a cidade dos seus antepassados, os sepulcros de seus pais, mostrando que aquela era uma terra profundamente ligada à sua raiz, aos seus descendentes, à sua história, à sua identidade. Sua dor chamou a atenção do rei, que então lhe abriu uma porta e perguntou, o que me pedes? Ou seja, o que eu posso te ajudar? Olha o que ele
falou para o rei. O rei perguntou: o que você quer? Então orei. Por um instante ele orou. Imagina isso. Na hora de você falar, você esperar. Um silêncio diante do rei Artaxerxes. Será que a gente é assim também? Diante de um momento importante na nossa vida, a gente se lembra de Deus. De repente foi ali segundos que ele, de repente, nem fechou os olhos e orou a Deus e disse: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias aproveitou a oportunidade e pediu uma licença da sua função de copeiro. Ele não saiu pedindo que o rei desligasse ele totalmente, não. Ele pediu uma licença. Eu vou, mas eu volto. Porque o rei perguntou: quanto tempo você vai demorar? A Bíblia não responde quanto tempo ele falou. Mas uma coisa era certa: ele não está saindo fugido pelas portas do fundo. Ele está saindo pelas portas da frente. E quando ele sai, uma caravana real vai com ele. Soldados, oficiais, cartas. E eu pergunto para você: qual o teu propósito? Esse início é para você descobrir o teu propósito. Neemias descobriu o propósito dele. Ele tinha a sua profissão, copeiro. Você tem a sua, eu tenho a minha. Mas Deus o chamou para algo maior. O coração dele queimou naquele momento quando ele ouve notícias sobre Jerusalém. Ele nunca tinha estado em Jerusalém. A Bíblia não menciona Neemias. Ele estava exilado, nasceu no exílio. E agora está ali, naquele momento, revendo o seu coração. E deixando tudo para cumprir um propósito. E você? Está cumprindo o seu propósito? Você sabe qual o teu propósito? Deus já falou com você do seu propósito? Eu queria falar sobre alguns homens rapidamente. O William Carey, um sapateiro com uma visão mundial. O William Carey era sapateiro, pastor batista e missionário. Foi para a Índia em 1793 e dedicou décadas de evangelização e educação. Ele e seus colaboradores trabalharam na tradução de partes das escrituras para dezenas de línguas asiáticas. Gente, isso ajudou muitas pessoas a conhecer Jesus, a conhecer o Deus da Bíblia. Um homem que ouviu um chamado, entendeu o seu propósito e foi. Sua vida ficou marcada pela ideia: espere grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. Neemias era um copeiro. William Carey, um sapateiro. O lugar onde você está hoje não limita o propósito que Deus pode colocar no seu coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Existe também um movimento morável muito importante que iniciou em 1727, nasceu em Herrnhut, na Alemanha. Um profundo despertamento trouxe reconciliação, unidade e oração. Foi um grande avivamento nessa igreja. Esse movimento se espalhou. Pessoas que estavam ali começaram a ouvir o chamado de Deus e saíram para os 4 cantos da terra. Através de oração, uma vigília que durou 100 anos ininterruptos. Em oração, numa vigília de 24 horas com cada pessoa, em um horário orando, esse relógio de oração não parou por 100 anos. Gerou um poderoso movimento missionário. E um desses que estavam membro desse movimento, dessa igreja, Leonhard Dober e David Nietzschmann, saíram de Herrnhut, na atual Alemanha, em 1732, caminhando, gente, até Copenhague, na Dinamarca, e dali embarcaram rumo a São Tomás, no Caribe. Seu propósito era evangelizar os africanos. Mas eles tinham um desejo no coração: se eles não conseguissem, eles iam se vender como escravos para ter uma oportunidade de pregar o evangelho para aquele que nunca tinha ouvido falar. Que maravilhoso. Que impacto esses homens tiveram. O propósito foi maior que o conforto, a distância e até a própria liberdade. Um outro também desse movimento morável, Matthaus Station, 1733. Tinha apenas 21 anos, jovem, quando deixou a Alemanha para evangelizar a Groenlândia, irmãos. É muito frio e é muito distante.
Diz que ele ficou nesse processo por 18 meses, até que a liderança viu realmente o chamado dele, a vontade dele. E eles foram, saiu a pé com outros 2 homens, levando praticamente apenas o necessário para vestir e sobreviver. Não conhecia plenamente a cultura, a língua, não tinham recursos para chegar ao seu destino, mas havia uma necessidade. A Groenlândia precisava de ouvir o evangelho. Havia um propósito queimando no coração deles. Porque o propósito não se mede por resultados imediatos. Aqueles homens chegaram lá e passaram alguns anos e nada aconteceu. Mas ele tinha um propósito. Mesmo que você pense, nada vai acontecer, mas se você tem um propósito, cumpra ele. Invista. Essas histórias são profundas demais para caber em poucos minutos. Por isso eu encorajo a você a pesquisar a biografia desses homens que falei hoje, livros, até filmes, para conhecer essas histórias e poder despertar em nós uma pergunta: o que Deus quer fazer através da minha vida? Deus chamou você para um propósito, uma obra que existe para alcançar, transformar vidas. Você tem um propósito para viver. Talvez o seu propósito nos dias de hoje seja cooperar na igreja, seja abrir a sua casa para um PGM, um trabalho social, servir em algum ministério, ou simplesmente estar disponível quando Deus te chamar. Você precisa descobrir qual é a sua parte dentro do propósito que Deus já está trabalhando. Todo propósito encontra oposição. Sabiam? Quando você se levanta para esse propósito, você vai descobrir oposições. E é justamente quando você entende para onde Deus está te conduzindo que você vai ver resistências ficam mais claras. Quem vive um propósito de Deus precisa estar preparado para batalhas espirituais. Passa mais um. Neemias enfrentou 5 afrontas quando decidiu cumprir aquilo que Deus colocou em seu coração. Enquanto o muro estava no chão, os inimigos, a adversidade, os obstáculos estavam tranquilos. Quando o muro começou a subir, as brechas começaram a ser fechadas. E se você perceber, Jerusalém caiu por causa de brechas. Em 586, o povo rodeou Jerusalém e conseguiram abrir uma brecha, e daquela brecha o muro derrubou. E agora as brechas estão aqui, e elas estão sendo agora recuperadas. Será que tem alguma brecha em nossa vida que precisa ser novamente restauradas? Enquanto o muro estava no chão, estava tudo bem. Agora que se levanta, a primeira afronta que Neemias recebeu foi de zombaria. Sambalate, o inimigo, que era samaritano, responsável líder dos samaritanos, começou a ridicularizar diretamente os construtores. Está lá em Neemias 2,19. Ele dizia: que fazem estes fracos judeus? Chamando o judeu de fraco. E ele continua, agora Tobias, outro inimigo de Neemias. Tobias disse assim, ironizando: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará esse muro de pedra. O objetivo era desmoralizar Neemias, os trabalhadores e a própria construção, fazendo-os acreditar que não conseguiriam terminar. Neemias também recebeu acusações falsas. Sambalate, Tobias e Gesem levantaram suspeitas de que a reconstrução das muralhas pudessem apresentar rebelião contra o domínio persa. A estratégia era clara: transformar uma obra legítima em uma suposta conspiração política. Em Neemias 6, versículo 5 e 7, diz assim: corre entre as nações que tu, Neemias e os judeus, intentais revoltar-vos. Acusa Neemias de estar planejando uma revolta. E teria colocado profetas até para proclamar que ele seria rei. Essa acusação desses inimigos de Neemias era para ele ter medo. Mas Neemias disse o seguinte: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas. Neemias 6,8 diz, respondendo:
que ele não ia parar essa obra. Os inimigos tentaram fazer com que Neemias parasse com mentiras, para gerar intimidação e para causar também desânimo. Então, quando você se levanta para cumprir o seu propósito, você pode ser zombado, você pode ser afrontado, caluniado, mentiras sobre você. O inimigo, o diabo, pode sim armar ciladas para te desanimar, para que você desista. Mas teu propósito é muito maior, porque Deus faz queimar dentro do seu coração. E Neemias 6,9 diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele diz a Deus: não deixe as minhas mãos abaixarem. Me dá força para continuar. Então nós estamos descobrindo aqui o propósito nosso, as resistências. E eu queria que você sempre pensasse no título dessa mensagem, que está lá no capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Não esqueça disso, porque não para. Pode retornar um pouquinho. Não para, ele continua. Ameaças de guerra. A ameaça de guerra aqui é mais ampla, porque Sambalate representa os samaritanos. Gesem aqui os árabes. Tobias representava aqui os amonitas. Fora que também tinha Asdod, que eram os filisteus. E eles começaram a armar uma aliança, dizendo que eles iam até Jerusalém e fazer guerra. E por 10 vezes ouviu essa história. Então agora Neemias pede para que todo mundo trabalhe armado. Todo mundo agora esteja pronto se vier uma guerra. Mas nós não vamos parar. Porque Deus tinha falado com Neemias e colocou uma chama dentro do coração dele. E ele não desistiu, mesmo com ameaças de guerra. E a gente tem aqui no Rio de Janeiro, parece que a gente está vivendo em guerras. E nós muitas vezes temos precaução de sair. Mas isso não pode te parar. Não pode parar o propósito que Deus colocou no teu coração. Então eles colocam uma armadilha mortal no caminho do seu propósito. É a quarta. Eles chamam Neemias para uma conversa no Vale de Ono, que estava a 35 quilômetros. E eles mandam a primeira carta. Ele fala: não vou. Manda a segunda: não vou. A terceira: não vou. Manda a quarta. Ele fala: não vou. Eu estou fazendo uma grande obra aqui, eu não posso largar esse lugar. Mas ele já desconfiava que era uma armadilha. Esses 3 homens queriam conversar com ele. Mas ele sabia que não era simples conversa. Eles queriam matá-lo. Quando a armadilha vem disfarçada de profecias. Imagina, tentaram de vários meios parar Neemias, a grande obra, o grande propósito. Agora eles chamam um profeta chamado Semaías. Ele está no seu quarto, ele faz um teatro na sua casa, e ele diz que está escondido, e Neemias vai até a sua casa conversar com ele, e ele diz: nós temos que nos esconder, querem nos matar. Ele sabia que não queriam nada de bom para Neemias, que ele estava assim jurado de morte. Aí ele deu uma ideia, o profeta: vamos nos esconder no templo. O profeta não podia entrar no templo, ele não era sacerdote, e muito menos Neemias, que era governador. Então, essa ideia não era muito boa, então ele desconfiou Neemias e percebeu: é uma armadilha. Eu não vou. Ele desconfiou dessa situação, e ele não ouviu essa profecia, ele não ouviu esse profeta. E ele menciona também que existiam outros profetas, ele cita, profetiza Noadias, e outros profetas usaram de influência religiosa para tentar colocar medo no seu coração. Quem está querendo colocar medo no seu coração, irmão? Irmã, para parar o seu propósito? Que cilada é essa que pode parar o mover de Deus na sua vida? Não deixe nenhuma tentação parar você. Vá em frente, não desista. É essa mensagem que Neemias está passando. Vai em frente, enfrenta a zombaria, ameaças, acusações, emboscadas. Mas não pare. Não pare agora. A gente vê todo esse movimento e ele continuou, irmãos. Ele continuou vibrante, enfrentando tudo e todos. Ele não desistiu. E a gente vê que o propósito exige perseverança até a vitória. O que durante 90 anos parecia impossível, desde que o muro caiu de Jerusalém, se passaram todo esse tempo. O templo tinha sido reconstruído, mas faltavam as muralhas. E ele conseguiu completar em 52 dias as muralhas.
E foi uma grande festa, irmãos. Está lá no capítulo 12, uma grande festa na inauguração. Orquestra, músicos, levitas, sacerdotes, aqueles que diziam, uma raposa vai destruir esses muros. Sabe o que Neemias fez? Colocou do lado esquerdo, em cima do muro, enorme, dizem que tinha 7 metros de largura, colocou o povo para subir e dar a volta no muro. O muro tinha 4,5 quilômetros. Do lado direito, ele colocou outros. Então, 2 corais, um para a esquerda, um para a direita. Os líderes, junto com eles. E depois eles se encontraram numa grande festa com sacrifícios, louvores, adoração. Louvaram a Deus e engrandeceram o nome dele. Isso realmente mostra que Neemias não foi só reconstruir os muros. Ele organizou aquela cidade. Neemias é governador e a gente aprende muito com seus ensinamentos. Ele repovoou aquela cidade, tinha pouca gente. Ele novamente coloca Jerusalém ativa, viva. Ele coloca o templo para funcionar. Ele coloca a organização aos sacerdotes, aos levitas. O povo começa a dizimar, a ofertar novamente. Jerusalém está em êxtase. E aí vem o mover de Deus, aonde nós lemos Neemias 8, versículo 10, que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente vê que, em vez de Neemias era governador, e a gente vê que quem está pregando aqui no capítulo 8 é Esdras, que era sacerdote e escriba. Ele começa a falar a lei de Moisés, o livro de Moisés. E o povo se quebranta nesse momento. O povo começa a chorar, a se lamentar, a reconhecer, nós somos pecadores. Nossos pais foram errados. Nós fomos para a Babilônia porque desobedecemos. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus e ficamos presos no pecado. E eles estão reconhecendo, está um lamento grande. Só porque ele estava lendo a palavra e os levitas explicando. Eu não sei como aconteceu isso. Porque imagina eu pregando aqui e ao mesmo tempo você aí explicando o que eu estou falando. Mas parecia que por essas 6 horas que Esdras pregava, os levitas, ele deve parar um pouco, os levitas, devido ser muita gente, explicando o que ele estava falando. E o povo começou a arder o coração deles, um avivamento, capítulo 8. Era o dia da festa, era uma festa comemorada por eles. E nesse dia era santo. Era a festa das trombetas, um dia dedicado ao Senhor. 10 dias depois era a festa, o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. Aí sim, era um momento realmente de adoração, um momento de arrependimento, mas agora é um momento alegre. Eles comemoram agora, nos dias atuais, a festa da trombeta como o dia do Ano Novo. Mas nessa época não. Essa época era um momento santo. E eles que pedem para ouvir a palavra, você percebeu? O povo fala, leia a palavra, tragam a palavra. Estavam sedentos. Mas quem precisava realmente de uma restauração não era só os muros, era o povo. E o povo ouve a mensagem e é quebrantado. Mas chega um momento, a gente diz muito que foi Neemias que disse esse versículo, mas ele não está sozinho, ele está com Esdras que iniciou essa mensagem, ele está com os levitas que estão espalhados com o povo. E vem essa mensagem do versículo 8 que a gente leu. Ele dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, que a alegria do Senhor é realmente o que nos faz avançar. E ele diz, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, é a sua fortaleza. É a que você precisa. É algo espiritual, é algo que vem do alto para dentro de nós, que te dá forças em todos os momentos. As circunstâncias mudam, as emoções oscilam, mas a alegria do Senhor, ela permanece dentro de nós, nos dando força para agir, para não ficar parado, para se levantar, para colocar a sua mão e trabalhar, para agir, para ação. Essa é a alegria do Senhor, que te dá força. Quando você entende isso, você nunca mais fica fraco. Porque abastece, é de dentro que abastece, Deus te abastecendo. Ele não tinha dimensão. Porque a revelação vai em um progresso. E você sabe, eu sei que Jesus é alegria. Cristo é alegria. O Salvador é alegria. Porque essa alegria traz salvação, vida eterna. Essa alegria maravilhosa que eu cantei aqui, só recitando, a alegria que não pode mais sair.
está dentro do nosso coração. Ela mora aqui dentro de nós e te dá força todos os dias para continuar com o seu propósito em seu coração, para você não desistir, para você enfrentar o que for, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Você pode ser zombado, caluniado, perseguido, ameaçado, xingado, mas a alegria do Senhor jamais sai. Ela te dá força para vencer cada batalha, cada circunstância. Século depois, Paulo expressa com extraordinária clareza uma realidade compatível com isso, dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 6, 10, diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Porque essa alegria que Paulo está falando é a alegria de dentro, é a alegria de Jesus, é a alegria da pessoa de Deus. Neemias aqui olha para a figura de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, aquele que reina. Paulo olha para a profecia se cumprida, Cristo, a nossa alegria, a alegria dos homens. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu por nós. A alegria do Senhor é um contentamento profundo em Deus. Contentamento profundo em Deus, que produz paz no presente, gratidão pelo passado e esperança para o futuro. Eu queria orar por você. Eu sei que meu tempo já foi. O Salmo 16, 11 diz: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. É essa alegria que te dá força, a alegria da palavra, a alegria de reconhecer o poder de Deus. Por isso Neemias disse: enxugue as lágrimas. Parem de chorar nesse dia, porque vocês entenderam a palavra de Deus. A palavra de Deus foi entendida e eles começaram a chorar. E eles não é para chorar, esse momento é se alegrar, porque vocês entenderam que erraram, e agora é hora de agir, é hora de sonhar de novo, porque há esperança para todos nós. Os muros estão prontos, o templo está pronto, mas o teu coração precisa estar pronto. A tua fé tem que ser inabalável na alegria do Senhor, que te sustenta, que te dá força, que faz você avançar, que faz você não desistir do teu sonho, do propósito que queima dentro do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Ore a Deus, fale com Deus. Fala: Senhor, eu tenho um propósito. Eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. A alegria transporta de dentro para fora. A alegria do Senhor é aquilo que me mantém de pé, que fortalece o meu propósito de vida. Eu tenho muitos motivos para me alegrar, mas só tenho uma fonte inesgotável de alegria, e ela se chama Jesus. Jesus. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença nessa noite. E caminhamos, Senhor, no capítulo 8 para entender que alegria é essa. Que alegria do Senhor é essa que pode nos dar força? Que mistério é esse que foi revelado a todos nós? Jesus Cristo, a esperança. A esperança. A glória de Deus. Jesus Cristo. Deus, estamos diante de Ti. Eu peço, Senhor, por cada propósito dessa noite aqui, Deus, revelada, que cada um carrega em seu coração. Eu te peço também, aquele que está assistindo pela internet, Deus, e tem um propósito. Deus, fortalece, dá força a cada um de nós para não desistir e continuar firmes, sabendo que a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força, é a nossa fortaleza, é força para você, meu irmão e minha irmã, é força para todos nós, para avançarmos, para viver na presença de Deus todos os dias da nossa vida, porque Ele nos sustenta, Ele nos capacita, Ele nos faz vencer. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Tem um louvor? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, vamos ficar de pé, igreja. Das aflições eu